Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Imagine duas pessoas, uma contaminada pelo coronavírus e outra saudável. Se a pessoa com Covid não usa máscara e espirra perto da outra também sem máscara, a chance de transmissão é muito alta. Se pelo menos uma delas usar, a chance já seria menor. E com os dois usando, aí seria muito baixa. Se sair, use sua máscara, cobrindo bem nariz e boca. E mantenha o distanciamento. Faça sua parte. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um webinário Trend CE, a sua conexão entre oportunidade de negócios e investidores no Ceará, multiplataforma, que já está circulando por toda a cidade, por todo o estado. Hoje a gente está entrando com o tema Economia Criativa, importância e potencial para os negócios no Ceará, né? Vou apresentar aqui os convidados que vieram bater um papo com a gente, né, conversar sobre esse assunto que tem estado cada vez mais em evidência no Estado. Primeiramente, e antes de apresentá-los, né, trazendo uma definição de economia criativa, segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, ela tem uma importância e potencial enorme para os negócios no Ceará, tendo como principais ativos conhecimento, criatividade ou capital intelectual. E ela é baseada em 4 eixos básicos, né? O patrimônio, as artes, a mídia e as criações funcionais, né? Então, a gente vai aqui abrir para os convidados. Eu quero apresentar inicialmente o Alisson Pimentel, que é presidente da Associação Ceará Design, né? E temos também aqui conosco o Luiz Carlos Sabadia, que é vice-presidente da Câmara Setorial da Economia Criativa, da ADESE, né? Está também conosco aqui o Joaquim Cartacho, superintendente do Sebrae Ceará, e o Davi Gomes, que é presidente do Instituto Cultural Iracema. Aí a gente vai abrir aqui com a pergunta básica, né? Para a gente começar o nosso bate-papo. Cada um fique à vontade para argumentar, para dar suas impressões para o nosso ouvinte internauta. O Ceará, gente, tem toda uma identidade cultural e histórica pulsante, né? Sempre teve uma identidade própria, um jeito cearense de ser, né? Criativo, né? Até para questão de sobrevivência, sempre historicamente o cearense sempre foi desenrolado, como a gente costuma dizer, né? E então, como é que a gente pode fazer, gente? Eu queria pegar a opinião de vocês. Como é que a gente pode fazer com que esse patrimônio intangível, que é imenso no Ceará, possa se transformar em desenvolvimento, né? Como é que a gente pode pensar em maneiras de fazer isso viável, né? Eu vou começar perguntando ao Alisson, né? E aí, Alisson, o que você acha? E aí os outros vão entrando na sequência e dando sua opinião também. Olá, pessoal. É grande prazer estar aqui com vocês. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que é o que um grande grupo de pessoas vem se dedicando a entender melhor como fazer isso acontecer. Há uma certa ainda má interpretação do termo economia criativa, né? As pessoas focam muito, né, na parte criativa e esquecem um pouco da parte da economia, dos negócios, né? De como transformar o que é visivelmente um ato criativo, né, que é até mais fácil das pessoas compreenderem, enxergarem, transformar isso em um negócio que gere dividendos, né, tanto para o profissional quanto para o Estado. Como você falou, a gente tem um potencial gigantesco. O Ceará tem, assim, potencialmente inúmeras oportunidades de transformar a sua criatividade, a sua cultura em negócios.
mas ainda, ao meu ver, existe um bom caminho a se trilhar para fazer isso acontecer. E aí isso envolve muita coisa, né? A nossa professora Cláudia Leitão, ela costuma falar da tríplice hélice, né? Você precisa juntar ao mesmo tempo a academia, o mundo dos negócios e os empreendedores criativos juntos, trabalhando juntos para que a coisa possa acontecer. Eu acho que o grande esforço que a gente tem feito ultimamente, inclusive a partir da Câmara Setorial da Economia Criativa, da ADESE, é exatamente isso, né? Tentar juntar todas essas pessoas, todos esses grupos para trabalhar juntos. E é também um grande esforço do Sebrae, né? Que está aqui o Cartacho, que pode falar um pouco mais, né? O Sebrae também tem feito um grande esforço para que isso aconteça. E assim, da minha parte, né, que represento aí a comunidade do design aqui no Ceará, o design como, né, uma criação funcional, né? Você falou aí sobre as subdivisões da economia criativa, ele também tem um grande papel nessa construção, né? Porque o design ele é interdisciplinar, né? Ele passa por todas as outras disciplinas e ele pode ajudar a transformar todas elas, né? Então, o design no Ceará, a Associação Ceará Design, Fortaleza hoje, cidade criativa do design, ela tem um papel também fundamental de juntar essas pontas e fazer a coisa acontecer. Mas, assim, temos ainda um bom caminho aí pela frente, mas as coisas estão começando a acontecer de uma forma bem interessante. Luiz Carlos, pode continuar, por favor. Olá, agradeço o convite feito aí pela Trendce para essa conversa sobre economia criativa. Eu queria responder essa sua provocação, levando aqueles que nos assistem a refletir, se nós estivéssemos aqui, se você estivesse assistindo aqui nos idos dos anos de 1985, 1986, e o tema desse webinar fosse turismo, certo? As pessoas estariam olhando para nós como elas devem estar olhando agora. O que é essa economia criativa? Será que isso realmente é algo que possa movimentar o ponteiro do desenvolvimento econômico no estado do Ceará? Eu falo de 1985, 1986, puxando aqui a memória, porque a primeira ação efetiva, consistente do governo do estado do Ceará com relação ao turismo foi em 1990, com o Prodetures, melhor falando, né? Enfim, de lá para cá, por exemplo, entre o ano de 2006 e 2016, o número de visitantes no Ceará cresceu 4,5% ao ano, né? E hoje o turismo já é aí maior do que 2,3%, 2,5% do nosso PIB. Então, o convite para quem quer entender um pouco sobre a economia criativa é fazer esse exercício, pensar em algo que durante algum tempo foi questionado se realmente aquilo poderia ser um motor da economia, assim como o turismo foi. Naquela época, quem buscava financiamento nos bancos públicos para montar uma pousada, uma locadora, enfim, né, isso não era acessível, não tinha informações, não tinham estatísticas. Então, isso é hoje mais ou menos o que nós vivemos, nós que aqui estamos e que entendemos, né, que a economia criativa é algo que pode balançar o ponteiro do desenvolvimento do estado do Ceará. E o convite era o mesmo convite que nós faríamos lá em 1986, a nós olharmos para outras economias, olharmos para outras cidades, olharmos para outros países que naquela época se olhava e dizia: o turismo não sei aonde dá dinheiro, o turismo não sei aonde é importante para o desenvolvimento, né? Hoje nós já temos aí diversos países, podemos depois conversar um pouco sobre isso, que a economia criativa já balança e balança muito o ponteiro do PIB e do desenvolvimento. Então,
É esse exercício que eu convido todos a fazer nessa próxima 1 hora aí de conversa sobre a economia criativa. Cartacho, sua vez, por favor. Opa! Bom, eu queria me saudar aí o Pedro, o querido Sabadia, o Alisson, o Davi, né? E agradecer aí o Trem de Ceará pelo convite para a gente vir aqui fazer essa conversa virtual aí. E minha saudação aí aos internautas que estão nos assistindo. Primeira questão em relação à economia criativa, as pessoas que se envolvem com a economia criativa, os chamados empreendedores criativos ou os criativos, precisam compreender que a economia criativa é economia. É economia. O que é que diferencia? Né? É a matéria-prima dessa economia. Mas, como economia, tem que ter produção, tem que ter distribuição e tem que ter comercialização, que são as 3 questões básicas da economia. Se você não tiver esses fluxos, então você não consegue fazer economia. O que vai diferenciar é que a matéria-prima dessa economia, como o Pedro já expôs aí no conceito da UNCTAD, é o conhecimento, a criatividade e o capital intelectual. E ela é uma matéria-prima que não se esgota, é abundante. Então, isso vai dando à economia criativa valores e qualidades que a economia tradicional não possui. Né? A economia tradicional trabalha com a escassez, com recurso que se extingue. No caso da economia criativa, não. Né? E isso se associa ao momento que se vive no século XXI, né? Com as mudanças tecnológicas, a tecnologia da informação, né? Todo esse mundo do qual nós estamos agora realizando esse debate. Quem de nós aqui diria que há 6 meses, ou 4 ou 5 meses atrás, né, o trem dizia existir e nós estaríamos aqui fazendo essa discussão sobre a economia criativa. Tá? Então, quais são os grandes desafios da economia criativa? Né? Não existe economia criativa sem as pessoas criativas. Senão ela não existe. Então, só que essas pessoas precisam se reconhecer como agentes econômicos, ou na produção, ou na distribuição, ou na comercialização. E na articulação da economia criativa com a economia tradicional, porque isso não é um gueto, não é uma ilha. Isso se relaciona com o mundo. E os números são muito expressivos. Né? E isso revela a gama de oportunidades que se tem e o potencial que essa economia tem. Né? Segundo a Fijan, que faz aí um levantamento da economia criativa no Brasil, né? No Ceará, esse segmento aí dos setores criativos, vamos dizer, o nosso PIB criativo, já representa aí 1,8% do PIB do Estado. Tá? Agora, isso está organizado, pode aumentar, tudo isso pode. Agora, o nosso esforço é como que nós vamos trabalhar para que esse segmento econômico, chamado economia criativa, né, se fortaleça, se consolide e se amplie no desenvolvimento do nosso Estado. Davi? Oi, pessoal, boa tarde. Queria agradecer o convite do Trem de Ceará de participar dessa discussão. Também saudar meus nobres amigos e colegas que eu aprendo diariamente sobre a economia criativa, Sabadia, Cartacho, Alisson. É sempre um prazer a gente discutir sobre isso. Acho que é um pouco do que cada um já falou. Assim. Eu acho que mais do que você imaginar como é que essa economia criativa ela funciona dentro do nosso Estado, acho que passa por uma série de questões. Assim, né? Ao longo do ano passado, junto da Câmara Setorial, a gente vinha
discutindo quais seriam os tripés fundamentais para essa economia fazer girar aqui no Estado, né? Então, você não consegue fazer essa economia girar sem que as pessoas tenham entendimento do que realmente é a economia criativa. Porque muitas vezes você tem um mercado muito bem segmentado, você tem artesãos criativos que fazem aquele trabalho, mas não necessariamente eles sabem o que é economia criativa, né? O próprio denominação, o name, o nome do negócio, né? Então, levar esse conhecimento para as universidades, para os artesãos, para os pequenos comerciantes, para próprias associações, dizer o que é esse negócio, acho que é um passo fundamental, né? Porque isso te faz entender, inclusive, para o poder público, para a iniciativa privada, que ele, de fato, é um mercado. Porque se ele não se vê como mercado, ele fica muito estratificado e muito dividido. Você tem os artesãos ali separados dos designers, você tem o pessoal da moda separado do pessoal do artesanato, e aí você não consegue, de fato, ter uma pujança até para buscar, na verdade, políticas públicas e investimentos que consigam entender isso como um setor. Então, acho que eu acho fundamental as pessoas se entenderem como setor. O que hoje em dia é muito difícil, porque você tem cada um nos seus guetos, nas suas cooperativas, e aquilo não se vê como um setor. Como são outros setores, como o setor automobilístico, como o setor de alimentos, como a agricultura, por exemplo, que são setores muito bem organizados, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a própria economia criativa ela é feita da diversidade. Ela é feita exatamente de uma questão plural, de uma questão heterogênea. E é muito difícil você combinar essas coisas. Então, o primeiro ponto é explicar para as pessoas o que é esse negócio, inclusive para os próprios criativos, que eles são criativos. Acho que o segundo ponto é muito relacionado propriamente às políticas públicas voltadas para isso, né? Então, não adianta você realmente pensar um setor sem pensar no lobby que ele gera para conseguir as coisas, porque todo mundo tem os seus lobbies de conseguir, seja através de incentivos fiscais, seja através propriamente de legislações que digam que fulano é criativo, de que o grafiteiro ele não é um pintador de parede, ele é um criativo, ele usa a arte dele para pintar lá. Isso precisa estar em lei, isso precisa estar nos quinais, precisa estar na legislação. Então, isso é um ponto muito importante, assim, as políticas públicas, né? Uma outra questão, acho que é o business do negócio. É as pessoas se entenderem como negócio mesmo, como o Cartacho falou. É entenderem como produto. Você não tem a economia criativa se aquilo não gera um produto. O produto ele tem que ser entendido também como produto. Quando a gente pensa no Ceará e as visões que as pessoas têm da gente, porque a gente é um estado super criativo, engraçado, humoristas e tal. Ok, o que a gente faz com isso? Como é que a gente transforma isso em produto? Como é que a gente ganha dinheiro com isso? Porque eu acho que o mais importante da economia é jamais esquecer que precisa ganhar dinheiro, precisa repartir o pão, precisa fomentar. Não adianta, outro dia eu vi o próprio Emicida, né, o rapper entrou numa discussão na live, ele dizendo, eu não quero ter uma marca que eu vou cobrar barato, porque eu não quero pagar barato para a minha costureira. Eu não quero pagar 50 centavos numa peça de roupa, né, enquanto minha peça de roupa vale R$200. Né? Então, isso também passa por uma questão de se criar produtos, porque eu acho que os produtos, eles existem nas nossas cabeças. Eles existem no fazer manual, na economia do mar, o cara que pega a rede lá e faz uma bolsa e tal, mas muito é entender como é que isso tem uma escala, como é que isso agrega valor e como é que isso pode ser vendido no mercado nacional, no mercado internacional. Então, acho que os desafios é muito assim, colocar no papel o que a gente já faz de melhor. A gente faz muito bem isso em várias áreas, em vários setores, né? Na comunicação, no audiovisual, no humor, né? No próprio artesanato e no design. Mas como é que a gente cria esses produtos e transforma essa marca Ceará, essa marca Fortaleza de economia criativa? A gente precisa criar produtos, precisa criar... tudo isso vem junto com as políticas, como o Sabadia falou bem. São políticas que demoram anos para se entender. Facilmente, ainda bem que hoje a gente consegue ter uma velocidade muito mais rápida, né? Facilmente hoje a gente consegue conversar mais sobre isso. Facilmente hoje a gente já consegue entender o que é que funcionou na Austrália, o que é que não funcionou, né? O que é que funciona na Califórnia, o que é que não funciona, o que é que funciona lá na África do Sul e não funciona aqui. Então, hoje a gente consegue já ver esses caminhos, mas são muitos desafios. Em cima um pouco do que o Davi acabou de falar, sobre essa necessidade, né, de mostrar como é que a coisa pode ser viável, como é que pode virar negócio, eu queria perguntar para vocês, abrir um outro ponto para discussão, que é a respeito desse engajamento conjunto necessário entre poder público e iniciativa privada. Como é que está o nível de participação de ambos
para vocês? O que vocês acham que ainda está faltando para ficar uma coisa, digamos, um vetor só, uma coisa que consiga caminhar junto na mesma proporção e atingir os objetivos necessários para que justamente essas pessoas que são criativas, essas pessoas que têm todo um vasto talento, conhecimento, né, e criatividade para transformar em negócio, para que elas possam entender como é que isso pode ser viabilizado com o auxílio dos dois setores, né? Eu queria que vocês começassem a debater sobre isso agora. Vamos lá, então, o Kartash pode começar a dar a sua impressão a respeito. Do ponto de vista aqui do SEBRAE, essa relação entre o poder público e o SEBRAE, seja na esfera federal, estadual e municipal, né, é uma integração que se dá com bons resultados, né? Nós temos uma unidade de políticas públicas cujo papel é, todo dia, o dia todo, fazer esse relacionamento, né, das atividades do SEBRAE, dos projetos do SEBRAE com o poder público, né? Aqui nesse nosso webinar eu posso dar o exemplo do trabalho que foi desenvolvido com a Prefeitura de Fortaleza, aí, no caso aí, um dos coordenadores, o companheiro Davi, que foi o Fortaleza Cidade Criativa, o projeto que nós desenvolvemos para fazer com que Fortaleza tivesse credenciamento da Unesco como cidade criativa do design, diga-se de passagem, né? Então aqui nós temos participação aqui do Sabadia também nesse processo, e foi um projeto feito a partir do repertório, né, tanto do poder público municipal, no caso aí a Prefeitura de Fortaleza, o IPANFLOL, o Instituto Iracema, e o SEBRAE, né? E fomos vitoriosos, conseguimos a partir dessa parceria, né, conquistar o credenciamento de Fortaleza como cidade criativa do design, né, na rede de cidades criativas da Unesco. Da mesma forma, estamos desenvolvendo com o governo do Estado, né, junto lá à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foi criada uma secretaria executiva que trata da micro e pequena empresa. Então, a gente também tem contribuído com isso, contribuímos com a formatação desse projeto, e tem vários programas lá que estão sendo feitos também com os dois repertórios, o do SEBRAE e o do governo do Estado. Com a Secretaria de Turismo, estamos desenvolvendo o destino turístico do turismo criativo lá do Cariri, junto com a Secretaria de Turismo. Enfim, do ponto de vista do SEBRAE, né, isso faz parte da nossa estratégia, ter as melhores relações possíveis com os governos, né, no sentido de otimizar a melhoria do ambiente de negócio para o nosso público-alvo, que são as micro e pequenas empresas. E, no caso dessa discussão aqui, né, os pequenos negócios criativos. Luiz Carlos? Eu vou caminhar aqui alguns passinhos para trás. Para que haja esse engajamento que você fala, é necessário que exista, por parte de todos os setores, do setor público, do setor privado, um entendimento maior da área cultural. Que as pessoas entendam a área cultural, como ressaltava muito durante os seus anos de gestão o ministro Gilberto Gil, isso contemporaneamente está dividido entre o simbólico, a questão da cultura como direito e a questão da cultura como economia. Nós temos que entender, voltando àquela sua primeira fala, aquilo tudo que se fala do cearense como ser criativo, né? Você falou, o Davi também comentou isso, está nesse campo do simbólico, que é um campo cultural. Mas também esse é um campo dos direitos que as pessoas devem ter acesso à cultura, que as pessoas têm acesso às suas ancestralidades, né? E também entender que dentro desse escopo existe um campo econômico, um campo que gera emprego, que gera renda, que gera PIB.
Isso acho que é uma primeira compreensão que é muito importante para que as pessoas possam promover esse engajamento. Complementando um pouco o que o Cartacho falou há pouco, nós precisamos nos planejar de forma integrada e de forma coletiva. E aqui ressalto a importância das rotas estratégicas do desenvolvimento, um projeto desenvolvido pelo SEBRAE e pela FIEC, que tem lá a coordenação do Observatório da Indústria, e que entre uma dessas rotas estratégicas está a rota estratégica da economia criativa, né, do qual eu tenho a honra de coordenar, junto à FIEC. Todas essas rotas, são 13 rotas, salvo engano, foram entregues ao governador do estado, para que exatamente a partir daí possa se pensar nesse engajamento, possa se pensar na formulação de políticas públicas que envolvam os setores privados, né, como disse muito bem o Alisson, né, que envolve essa tríplice hélice, as universidades, o setor privado e o governo. Quero lembrar aqui que nós temos também um outro planejamento, que é o Fortaleza 2040, que vem da Prefeitura de Fortaleza e que está posto aí ainda em realização. Né? E como também nós temos o Ceará 2050. E todos esses planos, na Rota Estratégica, no 2040 e no 2050, existem fortes referências à economia criativa. Esse grupo aqui que vocês estão assistindo agora, ele foi responsável, de alguma forma, por concentrar todos esses planejamentos e, a partir daí, poder juntar esses esforços nesse sentido. Mas nós precisamos que esse engajamento cresça, que exista um engajamento, por exemplo, maior da Prefeitura de Fortaleza com a candidatura que hoje virou já uma chancela da Unesco para cidades criativas do design. É preciso que também exista um maior engajamento do governo do estado na busca de olhar para esses planejamentos e tentar responder algumas questões que estão ali pautadas. E aí eu falo de uma que é talvez a mais imprescindível nesse momento e que eu citei lá quando falava do turismo. Nós precisamos de dados, nós precisamos de informação. Isso é uma tecla que a professora Cláudia Leitão, que é a presidente da Câmara Setorial de Economia Criativa, sempre, como pesquisadora da área, insiste muito. Nós precisamos ter uma massa de dados para que nos sirvam como base. E, em cima dessa massa de dados, nós possamos pedir que o governo do estado, que a prefeitura, possam traçar políticas públicas que possam apoiar essa área. E também, sem esquecer, chamar as universidades para perto, chamar as universidades para poder estar junto dessa estratégia que é fundamental. Alisson, como é que você vê essa integração no momento? Sim, vejo que ainda faltam políticas públicas mais coordenadas, né? Existem várias ações sendo feitas pontualmente, como o Cartacho e o Sabadia já falaram, mas acho que falta ainda uma política comum, coordenada, e eu acho que falta principalmente comunicação, informação, que é uma das teclas que a gente tem batido muito lá na Câmara Setorial. E falo de informação nos dois sentidos, tanto do mercado entender, do poder público entender realmente o que é economia criativa e qual é o potencial disso, né? E para isso a gente precisa de números, como o Sabadia bem colocou. Ninguém vai investir nisso se não tiver números, né? Se não tiver cases de sucesso para se referenciar. E também, do outro lado, acho que falta um entendimento do profissional criativo para entender o potencial que ele tem. Eu como profissional criativo, eu tenho minha empresa de design, né? Eu estou no meio disso há muito tempo. A gente não é preparado para fazer negócios, né? O profissional criativo, mesmo aqueles que passam por um ensino tradicional, acadêmico, de nível superior, ele não é preparado para o mundo dos negócios, ele não é preparado para entender como fazer isso acontecer. Então, acho que a gente tem que trabalhar muito bem ainda isso tudo, né? De fazer essa conexão entre esses dois mundos e fazer com que eles se entendam, né? Cada um entenda o potencial do outro. Né? O Davi e o Cartacho já falaram sobre isso, né? O profissional, o artesão,
o grafiteiro, o designer, o programador, o músico, né? Um chefe de cozinha, ele tem que começar a entender muito mais o potencial do que ele tem nas mãos, né? De como ele pode fazer para transformar aquilo em um grande produto criativo que represente a riqueza do nosso estado. Mas, do outro lado também, ele ainda se vê um pouco órfão, né? Ele precisa enxergar no poder público um apoio que às vezes ele não tem, seja de financiamento ou seja de informação, né? Como é que eu faço para transformar isso aqui que eu tenho, esse meu talento nato, isso aqui que eu me dediquei tantos anos para aprender, como é que eu faço para transformar isso em um produto, em um serviço que se transforme em um negócio rentável, né? Então, acho que ainda falta um pouco de conexão entre esses dois mundos, né? Eu acho que isso passa muito por informação. Um momento como esse aqui nosso é super importante por conta disso, né? Que a gente está trocando informação. Eu acho que ele tem que ser replicado mais e mais e mais vezes para que esses desentendimentos de informação eles sejam sanados, né? As pessoas compreendam o potencial do que tem nas mãos. Eu acho que o potencial é tão grande, é gigantesco, mas a gente muitas vezes ainda não consegue entender o que fazer com aquilo que a gente tem nas mãos. Eu acho que quando isso, né, acontecer esse match aí total, né, entre o poder público e os criativos, assim, né, hoje o que é 1 ponto alguma coisa por cento do PIB, isso com certeza vai ser bem maior. Para o Davi, ainda em cima do questionamento que eu lancei, né, a gente podia citar a questão do distrito criativo, né, que é uma coisa pensada pelo poder público, né, e tentar falar sobre o conhecimento da população, né, as pessoas que estão na Praia de Iracema, o Davi, as pessoas que moram, que frequentam, os comerciantes, né, todas as pessoas engajadas e aguardando que a Praia de Iracema volte a ser o que ela era, né, o centro também ali, aquela parte que é tem aquela junção, né, centro, Praia de Iracema, Jacarecanga, né, é um sonho possível. E você, uma das questões, a outra você vê essa ideia comprada pela população, por essas pessoas que têm a Praia de Iracema no coração, vamos dizer assim, que são pessoas que cresceram, trabalham e querem continuar vendo a Praia de Iracema pujante como ela sempre foi. Como é que você vê essa questão, Davi? Eu acho que, de certa forma, ainda não é acho que tem muitos desafios pela frente. Assim, dizer que toda a população entende o que se está topando, se não está, acho que é ousado eu dizer isso assim, nesse sentido hoje, né? Acho que esse entendimento, muito do que foi falado assim, em relação ao próprio poder público, o papel que tanto o governo municipal quanto o estadual tem em relação a isso, é que eu acho que muitas vezes a gente tem políticas de governo e não tem políticas de Estado. Eu acho que assim, a economia criativa não é vista como uma política de Estado, é vista como política de governo. A cultura não é vista como política de Estado, né? Hoje a gente não tem Ministério da Cultura, por exemplo, né? Então é algo que, de repente, né, a única política de Estado, de fato, que a gente tem é o SUS, por exemplo, que funciona e agora se provou mais necessário do que nunca. Então isso é muito complicado, você ficar, assim, na verdade, à margem das marés, né? Então isso é complicado em termos da gestão, inclusive de gestão de território, né? Que é o caso da Praia de Iracema. Porque são muitas vontades, muitos interesses, muitas visões de um mesmo território, né? Então, assim, há visões que são mais focadas no turismo, outras mais focadas na criatividade, outras visões mais focadas na cultura, outras mais focadas no esporte, por exemplo. Então, são muitas vocações para você conseguir, de fato, condensar numa única visão das coisas, né? Mas acho que, desde muito tempo, a Praia de Iracema nunca foi só uma única visão das coisas, né? Então, acho que ainda não se tem esse sentimento muito claro, esse
né? Essas pessoas têm esse entendimento, mas eu acredito muito nas questões, de certa forma, mais orgânicas, como as coisas acontecem. As pessoas voltaram a frequentar a praia durante o dia por uma questão de o próprio movimento de juventude, agora há pouco, de internet, por exemplo, que está trazendo uma nova vontade, um novo interesse em redescobrir o lugar, que, de certo modo, é uma nova forma de ver o território. Hoje em dia, quando as pessoas comentam, porque era a Praia do Lido ou a Praia dos Amores e tudo, e hoje a juventude chama de Praia dos Crush, é a tradução do momento. O crush é paquera, é a Praia dos Amores do mesmo jeito, só que revisitado de outra forma. E os espaços, na verdade, esses simbolismos dos espaços, eles realmente são muito orgânicos. Ele é dado pela geração que está presente. Então, a geração dos anos 90 e 80 tinha um foco muito focado realmente na cultura, na boemia, de tudo que a praia tinha. Hoje em dia, você tem pessoas que se moldam ali. Você tem surfistas, campeões brasileiros e mundiais, que são nascidos ali no Costa Draga, né? E que mostram que a praia ela realmente não é só isso. Ela tem uma visão muito maior em relação a um mesmo território. Mas, sem dúvida, a maior dificuldade de se fazer entender isso, porque nenhum processo de estruturação urbana ou de, pelo menos, de pensamento de distrito criativo, ele não se faz em 2, 3, 4 anos. As maiores referências de distritos criativos do mundo, você pega o Brooklyn lá em Nova York, foi pelo menos 15 anos para acontecer. Quando você pega lá em Barcelona, por exemplo, o distrito criativo de Barcelona, foram 22 anos para ele acontecer. Para, de fato, hoje você ter imóveis ocupados, para você ter lei de incentivo que funciona. Então, assim, é um processo que ele não se dá em 2, 3, 4, 5 anos. E é por isso que existe o Plano 2040, né? Porque não se pode pensar na cidade ela acabando de 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos. Infelizmente, a gente fica, né, à beira da margem, né, dessas mudanças, né? Mas acho que há sim um sentimento de pertencimento dos moradores, há um sentimento de comércio local. Sempre se imaginava, quando a gente começou o trabalho, de pensar, a gente precisa trazer âncoras para a praia e tudo, isso não deixa de ser importante. Porém, os pequenos negócios, que é o que faz a economia criativa, o pequeno restaurante lá, que tem um prato criativo, a pequena sanduicheria que está lá, a loja de roupa que está lá, ela muitas vezes é mais importante do que as grandes grifes nacionais ou internacionais dos shoppings da vida. Para isso, os shoppings estão cheios de marcas assim. Então, acho que é um sonho muito possível. Eu acho que a gente tem, na verdade, referências de locais na cidade de Fortaleza, não só na Praia de Iracema, em que você tem isso muito claramente. Você tem na Cidade 2000 um polo gastronômico muito forte. Você chega no final de semana, você tem uma dezena de opções onde comer, onde lanchar. Você chega no Benfica, você tem um outro polo também de economia criativa no sentido da própria educação. Você tem universidade, você tem bares, você tem museus, você tem tudo lá. Você tem o Lago Jacareí também super desenvolvido. Então, assim, eu acho que a cidade, a Praia de Iracema é mais como um protótipo, porque meio que a cidade toda se encontra muito por lá, mas, de certa forma, tem que se pensar em quais outros lugares da cidade que são super pujantes, tal qual a Praia de Iracema, mas que consegue ter esse sentimento de pertencimento, aquela velha história. O lugar só é bom para o turista se for bom para quem mora lá. Se não for bom para quem mora lá, não faz sentido o turista estar lá, entendeu? Então, eu acho que esse sonho, sim, é possível, mas precisa ter políticas de Estado a médio e longo prazo. Senão, a gente acaba, como meu amigo Sabadia sempre fala, senão a maré carrega, entendeu? Senão o mar leva, né, essas coisas. Então, é meio que nesse sentido. Eu acho que esse amadurecimento também, acho que falta muito do empresariado local. Acho que falta muito. A gente tem grandes players aqui, globais e nacionais, né? Saiu até uma lista agora da Forbes, de bilionários e tudo. E onde é que essas empresas estão investindo no nosso estado? Onde é que tem um centro internacional de referência? Onde é que você tem um centro cultural pujante, privado, né, vindo desse empresariado? Eu acho que falta ousadia. Acho que falta muita ousadia nesse ponto. Acho que o poder público tem o seu papel, mas também falta muita ousadia, né, da iniciativa privada de realmente investir no local. Isso vale para contratar os profissionais locais, contratar o design local, contratar a agência de publicidade que é daqui, contratar o estúdio de design que é daqui, porque senão a gente vai continuar sempre comprando de fora. O Davi falou nesses pequenos negócios, né? Obviamente a gente já liga com o Sebrae, né? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para perguntar para o Cartacho como é que anda o mapeamento que vem sendo realizado pelo Sebrae a respeito da economia criativa no Nordeste, né?
Já tem alguma ideia de quando a gente vai ter algum... já dá para adiantar alguma coisa, na verdade, né, desse levantamento? Já dá para se ter uma ideia? Ou quais são as pretensões desse levantamento? Podia falar um pouco mais sobre esse mapeamento, Cartacho, por favor? Olha, o mapeamento é para suprir o que já foi falado aí, inclusive citando a nossa mestra Cláudia Leitão, né? Nada do que a gente está discutindo aqui, isso se consolida, adquire robustez, se nós não tivermos os dados e esses dados serem transformados em informação, para que a gente possa tomar decisões. Esse mapeamento ele é fundamental. Nesse momento a gente ainda não tem os dados, né? Eles estão aí na fase de ser coletados, mas eles serão fundamentais para nos orientar, por exemplo, nesse debate do distrito criativo, né? Porque a gente fica falando aí do distrito criativo da Praia de Iracema, ou seja, a Tabajaras como um corredor de entretenimento, a Monsenhor Tabosa era um corredor de artesanato, de comércio da moda, e são dois corredores e era integrado pelo corredor que foi criado, né, do projeto do meu colega Faustonir Delberg, né, que era um corredor cultural, que integrava esses dois corredores. E os três estão em crise. Mas a gente precisa compreender também que a cidade passou a ter outras opções similares, né? O Davi citou, né? Mas precisa citar também, né, a Barra do Ceará, que é o maior lazer popular da cidade de Fortaleza. Está lá, você vai... Né? Não sei como é que está aí, né, nessa questão aí da pandemia, né? Eu, como tenho que ficar mais quieto, não fui lá ver, mas abstraindo aí a questão da pandemia, o maior polo de lazer. Como é que concorre com a Barra do Ceará? Como é que concorre com o polo criativo do Conjunto Ceará, né? Que é uma cidade dentro de uma cidade. Tem lá, né, a juventude lá, o rock, o rap, tem lá uma turma, vai para o Zé Walter também tem. A cidade tem vários polos. Eu espero que o nosso mapeamento identifique, né? Eu estou na expectativa de que a gente não crie um distrito criativo, mas a gente crie uma rede de polos, de corredores, de distritos, assim, que a gente consiga, né, ter a ousadia criativa de interligar, conectar todos esses lugares, né? Essa geografia de criativos, de empreendedores, de empreendimentos criativos que estão pela cidade, né? Aqui no Sebrae nós estamos ampliando. Tradicionalmente a gente trabalhava aqui com artesanato, música e audiovisual. Eu cheguei, eram os três segmentos, mas hoje isso aqui já ampliou, né? Hoje já está os games, as artes dramáticas, o design. Nós fizemos aqui uma rodada de negócio de arte cênica. O Brasil inteiro ficou olhando para saber o que era isso, né? Nós juntamos quem cria, né, nesse segmento e quem quer comprar esse produto como um negócio, um produtor cultural que quer um produto cênico para colocar no mercado. Nós lançamos um edital aí para apoiar os negócios criativos. São mais de 100 empreendedores que participaram. E nós estamos aí para receber aí os produtos. Então, tem muita coisa para fazer, muito desafio para ser enfrentado. Agora, acho que como o Alisson, o Davi e o Sabadia colocaram, nós precisamos ter uma força-tarefa que ajude a organizar isso, que empreenda, no caso, na organização dessas diversas manifestações, dessa geografia, vamos falar assim, dessa geografia de oportunidades dos negócios criativos e colaborativos existentes na cidade de Fortaleza. Uma questão que me veio agora para fazer para o Luiz Carlos, em relação, voltando à questão do desenvolvimento do Estado,
sobre esse conceito de sustentabilidade, né? A economia limpa, né, que a gente chama, né? A gente ouve muito falar que o país está se desindustrializando, né, cada vez mais. Então, eu queria que ele me desse um depoimento como anda na ADESE essa questão do desenvolvimento através da economia criativa, né? Como é que é vista essa questão da sustentabilidade como alternativa para negócios, né? Já que a gente pode ir por uma outra via e ainda tornar a nossa economia, digamos, mais adequada aos novos tempos, né? Como é que ele vê esses conceitos? Está mudo. Complementando aí a fala do Davi, do Cartacho, é necessário que nós entendamos a diversidade brasileira, a diversidade que nós temos em nosso país, como um ativo. É um ativo importantíssimo. E muitas vezes, nos últimos tempos, essa diversidade ela tem vista como sendo um ponto de divergência e não um ponto de convergência. É uma diversidade que ela é cultural, mas que ela também é ambiental. Então, são dois ativos que são extremamente importantes para o desenvolvimento do país, principalmente como ele se colocar diante de outras economias. E entendo que a ligação, né, da sustentabilidade, tanto econômica quanto da sustentabilidade ambiental, ela, nesses tempos de pandemia, ficou muito claro no sentido de que volume de produtos nós temos que consumir, né, de onde esses produtos vêm, até que ponto muitos produtos que nós vínhamos aí muitas vezes de forma ensandecida adquirindo, ficaram aí meses sem nenhuma utilidade para nós, né? E nos trouxeram aí para muitos uma reflexão, na verdade, se eu preciso disso tudo, né? A moda é talvez o segmento industrial que está sendo mais questionado para isso, né? A rotatividade das coleções, a quantidade de lixo que essas coleções geram, muitas vezes produtos acabados, né, que acabam indo para o lixo. Então, quando você coloca na balança essa sustentabilidade ambiental, essa sustentabilidade econômica, entendo que a economia criativa ela tem muito a oferecer, porque ela é essa economia que nós estávamos conversando. É uma economia de pequenos empreendedores, pequenas indústrias, enfim. E aonde o consumidor ele passa, na sua análise de compra, a ter uma série de interrogações, de alguma forma, melhor respondida pela proximidade. Então, também na área de gastronomia, né, hoje nós vemos aí muitas grandes cadeias sendo questionadas por questões ambientais, e também aí volta o poder do consumidor, né? Eu creio muito nesse poder do consumidor, nesse olhar do consumidor, para que possa ele sim fazer essa crítica dessa sustentabilidade do produto e aí sim ele poder adquirir. E volto a dizer, a economia criativa ela tem muito que contribuir, né? Com os pequenos, com os grandes também, para que a gente possa sair desse marasmo de fazer produtos que são globais e que não têm muitas vezes nada a ver conosco, não tem nenhuma proximidade com aquele simbólico lá da cultura, e que isso possa ser atrativo para os consumidores, tanto na moda quanto na gastronomia, enfim, né, na arquitetura, enfim, tudo isso. Alisson, essa questão do título de cidade criativa do design, né? Essa titulação,
Qual seria, na sua opinião, o primeiro passo para capitalizar esse título? Até na questão do turismo, né? Para que Fortaleza fosse vista como assim lá fora também, e de uma forma urgente, digamos assim, que a gente está precisando tanto e o mundo olhe para cá de uma maneira positiva, né? Depois, é claro, de que a gente tenha superado essa questão da pandemia e tal, que está travando muito esse fluxo, né? Mas qual seria o primeiro passo, na sua opinião, para Fortaleza começar a capitalizar esse título? Eu acho que isso tem que partir de dentro para fora, né? Eu acho que a gente ainda precisa se apropriar do título. Ainda é uma coisa super recente, que ainda está em construção e que depende de muitos players, né, para que isso aconteça. Mas o primeiro passo é se apropriar, né? Os próprios designers da cidade se apropriarem disso, né? Terem orgulho, né, de estar em uma cidade que tem esse título, a população entender um pouco mais sobre o que isso quer dizer, as instituições entenderem o que elas podem tirar desse título, de como elas podem trazer o tema design para dentro das suas instituições, né? Então, a gente tem feito um trabalho já sobre isso, né? O Sebrae é um dos grandes parceiros da associação e já tem um entendimento muito forte da importância do design, inclusive para transformar as micro e pequenas empresas. Tem sido feito um trabalho junto à Federação das Indústrias, né, para aproximar o tema design, né, dos setores industriais, para que eles entendam o poder que isso tem. A própria prefeitura já tem se interessado muito mais pelo tema, tanto que encampou essa candidatura, né, foi lá e apresentou a candidatura à Unesco. O próprio governo do estado tem se tornado mais sensível ao tema. Então, é uma construção de dentro para fora, né, de apropriação do tema, de entendimento do tema, para que a partir disso a gente consiga criar uma grande explosão, né, positiva, né, tanto usando o design como um transformador da indústria local, né, dos pequenos negócios locais, como também transformando isso em um atrativo turístico, né, que é um dos vieses dessa candidatura que eu acho que nem todo mundo entendeu ainda, né, de como isso pode ser um grande captador turístico, né, de como a gente pode usar isso para atrair pessoas, né, e atrair um novo tipo de turista, né, um novo tipo de consumidor, né, que vai vir para a cidade tentando descobrir o que é que ela tem para oferecer em termos de design, em termos de criatividade. Já imaginou? Isso é um grande sonho, né? O turista já chegar aqui com essa intenção, né? Eu quero conhecer o que é feito na moda local, ou no artesanato, ou no design imobiliário, né? Você tem aí uma grande, no mínimo, umas 3 gerações de designers de imobiliário, designers de moda, super reconhecidos, fazendo muita coisa legal, e a gente precisa apresentar isso ao mundo, né? Mas, como eu falei, a gente precisa se apropriar cada vez mais do tema, todos nós, para que isso reverbere, né? Para que isso chegue no mundo inteiro. Estamos no início ainda desse processo, mas tem muita gente boa envolvida em fazer isso acontecer. Todos que estão aqui hoje nesse papo têm um papel importante nesse processo e tem muito mais gente trabalhando para que isso aconteça. Mas é isso, temos que nos apropriar, né? Temos que ter orgulho que recebemos essa chancela e temos que entender como é que a gente pode transformar isso em negócios. Davi, em cima do que o Alisson falou, né? Para que se tenha esse movimento, né, essa coisa pulsante num determinado fluxo de pessoas, de turistas, de ideias, a gente tem que ter também, a gente pode considerar que um dos primeiros passos é a presença física de estabelecimentos comerciais, por exemplo, nesses locais, né? Então, até que ponto os incentivos fiscais
os pequenos comerciantes, né, que já é uma conversa antiga que a gente ouve na Praia de Iracema, no centro, naquela região. Até que ponto isso é importante para destravar digamos, esse desenvolvimento, né? Essa questão toda, na sua opinião? Eu acho que tem, em relação aos incentivos, eu acho que hoje, na verdade, muita gente não conhece ainda, mas a própria prefeitura tem alguns programas, como o Parque-FOR e o Prodefort, na verdade, que são programas de incentivo à instalação de empresas e tudo. O que acontece é que, às vezes, essas políticas elas se sombreiam um pouco. Vou dar um exemplo. A gente, por exemplo, conseguiu, na verdade, aprovar uma lei de incentivo na Câmara Municipal de incentivos fiscais para a região ali da Praia de Iracema, mas, por exemplo, às vezes se sobrepõe já a lei do MEI, por exemplo, né? Relacionado, por exemplo, a ISS, ao que ele arrecada de imposto de renda, etc. Né? Estou querendo dizer que, assim, às vezes, as leis de incentivo, por conta da própria legislação, quando você quer atingir o pequeno empreendedor, o cara que é MEI, até o designer e tudo, a própria legislação federal ela já prevê uma série de incentivos. O cara paga um valor ali por mês, ele já contribui com o INSS, ele já contribui ali, às vezes ele é isento, né, de alguma coisa, mas, né, nesse sentido, eu acho fundamental que essas isenções aconteçam, né? E basta dizer, Cartacho ganha expertise nisso através do Sebrae, de que hoje você tem, na verdade, principalmente por conta da crise, a quantidade de empreendedores individuais tem aumentado de forma absurda, assim, né? Então, assim, não só isso, mas também a informalidade, né? Então, acho que as leis de incentivo, elas são, assim, fundamentais, importantes, mas elas pegam, talvez, uma faixa ali, por exemplo, a lei de incentivo da Praia de Iracema, ela permite até 100% de desconto do IPTU, até 60% de desconto no ISS, e até 100% de desconto no ITBI, né? Ela é uma lei que ela pega uma faixa de tipos de empresa ali que conseguem ter esses descontos, né? Então, assim, tem já a política própria nacional, ela já pega uma outra faixa de pessoas, mas sem dúvida essas políticas são importantes, principalmente se elas são pensadas de forma territorializada, né? Pensado realmente nos territórios. Isso que o Cartacho falou, dessa discussão, e até que eu tinha falado um pouco antes, né, de pensar esses clusters, né, esses lugares. Isso é uma discussão que a própria Cláudia já vem falando há muito tempo, a diferença do que é uma rua criativa, um bairro criativo, um distrito criativo e uma cidade criativa, né? Para isso funcionar, precisa ter legislação para isso. Precisa ter legislação municipal que institua e que diga que aquilo é um corredor criativo. Essa própria nomenclatura, isso é uma coisa que não se tem, nem a própria UNCTAD, na verdade, tem várias diferenciações, assim, um pouco, de leis que realmente digam que é uma coisa de cada coisa. Você só consegue ter esse entendimento se você cria leis específicas para aquilo. Você tem programa de incentivo da prefeitura, como o Parque-FOR, por exemplo, que ele já prevê esse tipo de incentivo e muitas pessoas nem conhecem. Na própria Monsenhor Tabosa também, parte da Monsenhor Tabosa, ela tem uma série de incentivos e, às vezes, os empreendedores não conhecem. Como, por exemplo, a avenida já se tornou, de acordo com lei, acho que de 3 anos atrás, como uma rua 24 horas. Ou seja, essa já era uma demanda grande. Então, a gente fala há muito tempo, Curitiba tem rua 24 horas. A Monsenhor Tabosa já é essa rua. Né? Assim, a legislação já funciona. Mas é claro que precisa de uma série de outros incentivos, principalmente porque a gente está falando de um período pós-pandemia em que o mundo girou de cabeça para baixo. Então, assim, só para você ter ideia, antes da pandemia, a gente tinha dados em questão de aberturas de CNPJ e de aberturas de alvarás na Praia de Iracema, e que nos últimos anos aumentou em 60% a quantidade de negócios lá na praia. 60%. Ou seja, a gente tinha, na verdade, imóveis que estavam fechados há muito tempo, 5, 10 anos, e que, de repente, voltaram a ser ocupados agora há pouco tempo. Mas aí veio a pandemia e botou a gente de cabeça para baixo, né, tendo que se reinventar, né, e agora mais do que nunca se vê como é importante ter um incentivo, de certa forma, uma injeção de dinheiro na economia para que esses negócios se desenvolvam, né? Muitos pequenos empreendedores surgiram agora do auxílio emergencial do governo, que pegaram parte desse recurso e abriram sua hamburgueria, sua sanduicheria, abriram seu delivery. Então, isso é muito nesse sentido. Então, fica aí lançada, né, a ideia, né, dos clusters, né? De repente, é uma coisa que a gente consegue encampar a partir dessa conversa, esse bate-papo que a gente está tendo aqui hoje, né?
Então, para finalizar, eu queria que vocês dessem suas considerações finais, para a gente ir para a parte final do nosso bate-papo, começando com o Luiz Carlos Sabadia. Por favor, Luiz Carlos, suas considerações finais. Às vezes as coisas estão tão, né, nas nossas discussões diárias que a gente às vezes esquece de dizer o que é essa candidatura, né, o que é essa chancela da Unesco como Fortaleza Capital Criativa. Essa chancela, ela vem de um documento que foi elaborado por nós e por outros que colaboraram muito, onde nós contamos o que foi os últimos 5 anos de Fortaleza e colocamos um planejamento para os 5 próximos anos. Então, é importante que as pessoas entendam que essa candidatura ela é também uma responsabilidade com os próximos 5 anos ou com aquilo que vai acontecer nos próximos 5 anos. Estão ali esse distrito criativo, que nós estamos aqui conversando, estão ali um observatório do design, que está nas mãos da Secretaria de Cultura do Governo do Estado para ser encampado, enfim. Então, existe um plano a ser cumprido, né? Se Fortaleza, se nós não cumprirmos com esse plano, nós vamos perder, né, na avaliação daqui a 5 anos dessa chancela, e Fortaleza deixará de integrar essa rede. Então, isso não é um bônus que fica até o fim das nossas vidas, né, mas ele tem essa dinâmica e é importante que as pessoas entendam essa dinâmica. Enfim, para finalizar, eu acho que o que nós temos de mais importante é o que está, de alguma forma, representado aqui por esse grupo, é esse engajamento do SEBRAE, da Federação das Indústrias, da Prefeitura de Fortaleza, do Governo do Estado, da Associação Ceará Design, do Instituto Iracema, da FEComércio, do SENAC, enfim, de todas as instituições, as mais variadas possíveis, o Banco do Nordeste, as universidades como a Unifor, como a UFC, enfim, e outras que eu estou esquecendo aqui, que estão com assento na Câmara Setorial da Economia Criativa, e é lá onde nós tentamos reunir esse pensamento, reunir os nossos esforços, reunir esses planos que foram feitos e que serão feitos, para que nós possamos colocar isso para girar, né? Algumas coisas já aconteceram, hoje nós já temos uma semana de design no Estado, nós já temos a candidatura, nós temos um festival que será realizado aí pelo SEBRAE na próxima semana lá no Cariri, ressaltando a criatividade do Cariri. Realizaremos uma reunião da Câmara Setorial no meio desse festival, né? Isso foi combinado aí com o Cartacho, com a Diva, enfim, para que as pessoas do Cariri possam participar e entender muito disso que a gente está conversando aqui. Então, é uma construção que se faz com esses parceiros e que isso talvez, entendo, seja a nossa maior força, é estarmos juntos nessa construção. Cartacho? Opa. Aqui abraçar aí, me despedindo aí do Alisson, do Davi, do Sabadia, de você, Pedro, de todos que fazem aí o Trem de Ceará, os nossos internautas, né? E já convidar aí, o Sabadia já pautou aí, convidar todos que estão nos assistindo e divulgarem, ajudarem a divulgar também o nosso Festival Nordestino de Economia Criativa. Essa é uma atividade que faz parte de um projeto, né, de economia criativa do Nordeste. Os 9 estados do Nordeste, tá? Os SEBRAEs do 9 estados do Nordeste, né? Nós nos reunimos, há uma associação dos SEBRAEs chamada Base Nordeste, e aprovamos no SEBRAE Nacional um projeto de economia criativa do Nordeste, né, que tem esse objetivo que a gente está discutindo aqui de difusão dessa ideia de envolver os criativos, e ao longo de um projeto de 2 anos a gente vem realizando um conjunto de atividades, e uma delas é o Festival Nordestino de Economia Criativa, né? As pessoas podem se inscrever no site www.festival Economia Criativa, tá? www.festivaleconomiacriativa.com.br.
Lá tem a programação, vai ser no dia 28, 29 e 30. É uma extensa programação. Vamos fazer várias homenagens. O tema do festival é o presente do futuro. Como é que é o presente do futuro? Tá? E nós vamos reunir aí a inteligência nordestina para discutir a economia criativa. Vamos fazer 2 homenagens que eu acho muito significativas. São 2 expoentes da cultura nordestina. Infelizmente, os 2 não estão mais entre nós, que é o nosso Ariano Suassuna, né? Vai ter uma mesa de debate com a participação do filho do Ariano e pessoas que estudam a obra do Ariano Suassuna. E vamos homenagear também o nosso Patativa do Assaré, né? Vocês vou dizer isso porque eu assisti, me emocionei, chorei ao assistir uma declamação do Ricardo Guilherme, nosso Ricardo Guilherme, que está completando 50 anos de teatro, o Ricardo Guilherme declamando no palco do Teatro Zé de Alencar, Cante Lá, que eu canto cá. Então, esse festival a gente espera uma ampla participação e que ele seja um marco no avanço desse debate que nós tivemos aqui hoje nesse webinário. Então, mais uma vez, um grande abraço a todas e todos. Então, o recado e a dica, né? E aí, Davi, suas considerações finais para a gente encerrar também? Eu queria agradecer a todo mundo. Eu acho que, assim, para além de tudo, eu acho que só em a gente estar discutindo isso lá em 2020, depois de uma pandemia, e vendo isso como uma perspectiva de futuro, hoje, pelo menos para mim, é muito gratificante estar assim, pensando projetos para a cidade e para o estado, junto com pessoas que eu olhava assim de longe e admirava, assim, como a própria Cláudia, como Cartaz, como Sabadia, que eu olhava assim, quero estar junto com esse pessoal em alguma coisa, né? E hoje, quando a gente se vê dentro desse processo e fazendo junto, para quem não estava muito propriamente, conseguir essa chancela da Unesco, rapaz, foi sofrido, viu? Foi conseguindo de 1 a 1, foi reunião, teve uma hora que todo mundo já estava cansado, ninguém se aguentava mais, mas depois a gente voltou e o negócio veio. Quando a gente ficou entre os 4 finalistas, o negócio se engrandeceu. O Alisson chegou junto com a associação. Acho que, no fim das contas, a gente está num lucro muito grande, né? Hoje eu fico pensando como é que nossa amiga Cláudia, há, sei lá, quase 5, 6 anos atrás, encampeava essa palavra economia criativa para o Brasil inteiro. O tamanho da dificuldade, se hoje é difícil a gente explicar isso, eu fico imaginando alguns anos atrás, no meio do governo de Estado, né, governo federal enorme. Eu imagino o tamanho assim, do desafio que era isso, né? E eu acho que só em reunir essas pessoas, só a gente estar junto nesse processo, discutindo, provocando, né, se provocando. Todos aqui estão representando instituições que têm um papel muito fundamental nisso. A gente precisa se provocar o tempo todo. Isso é o que faz as coisas crescerem, né? Então, assim, aquela velha máxima, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. E a gente só anda em mar agitado. Então, isso é o que faz com que a gente realmente vá para frente, catequizando no melhor sentido da palavra, sem ser colonizador, mas no melhor sentido da palavra, de compartilhar esses conhecimentos. Então, isso, assim, para mim, só em fazer parte já desse grupo, em estar nesse movimento, e daqui a alguns anos dizer que a gente fez parte desse processo, já estamos no lucro, né? Então, era isso que eu queria deixar para todo mundo que está assistindo, para meus amigos aqui também. E é isso aí, vamos nessa, vamos juntos. Maravilha, Davi. E Alisson? Queria agradecer primeiro a Trend Ceará, né, por abrir um espaço tão rico para a gente discutir sobre esse tema, que para nós é tão importante, que é a economia criativa. Como eu falei antes, quanto mais a gente falar sobre isso, eu acho que mais a gente ganha, mais ganha a cidade, ganha o Estado. Um abraço aí para os colegas Davi, Sabadia, Cartacho, peças importantes dentro desse processo de construção da economia criativa cearense, e dizer que o design cearense está aqui, né, à disposição. Usem
o design cearense, que ele é uma ferramenta, uma grande ferramenta de transformação. Grande abraço. Obrigado, Alisson. Agradeço a todos os outros participantes, Luiz Carlos Sabadia, Joaquim Cartacho, Davi Gomes, novamente, Alisson Pimentel. Deixo um grande abraço a todos. E é assim, vamos caminhar junto, né? Há muito a se fazer ainda em relação a isso, mas já está discutindo isso aqui num espaço aberto, né? Num webinário, numa multiplataforma de economia como é a nossa, já é um bom passo, um bom começo. Tá bom, gente? Obrigado pela participação. Um abraço a vocês, um abraço também aos ouvintes internautas e até a próxima, no próximo webinário Trend CE. Tchau, tchau. Valeu. Imagine duas pessoas, uma contaminada pelo coronavírus e outra saudável. Se a pessoa com Covid não usa máscara e espirra perto da outra também sem máscara, a chance de transmissão é muito alta. Se pelo menos uma delas usar, a chance já seria menor. E com os dois usando, aí seria muito baixa. Se sair, use sua máscara, cobrindo bem nariz e boca. E mantenha o distanciamento. Faça a sua parte. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.